bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre entrevista de trabalho. É o último daqueles que eu vos tinha dito da minha série sobre emprego e arranjar trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado do meu story time, das 7 dicas básicas, do vídeo do currículo e agora espero que gostem igualmente deste. Vai aparecer aqui o meu Instagram, por isso podem me seguir por lá. E então vamos começar o vídeo. Eu vou falar... Sabia o que deve fazer antes de uma entrevista de emprego? Dicas para brilhar numa entrevista de emprego. 5 qualidades para impressionar os recrutadores e entrevistadores, segundo o Steve Jobs. 10 comportamentos que podem arruinar uma entrevista de emprego. 5. Como responder a perguntas difíceis numa entrevista de emprego. 7 coisas que nunca devemos dizer em entrevistas de emprego. 8. Perguntas ilegais que se fazem em entrevistas de emprego. 9. Dicas para ir bem numa entrevista por telefone. E por último, a entrevista de emprego correu mal. O que é que podemos fazer? Como vocês viram, vai ser um vídeo longo, portanto, vamos começar. Então nós devemos conhecer ao pormenor o nosso percurso académico e profissional. Destacar o melhor que há em nós e conhecer principalmente a empresa à qual nos estamos a candidatar. Então vamos lá. Primeiro que tudo, estudar o nosso próprio currículo, como eu já disse. Para podermos destacar quais os projetos, as conquistas, as competências, as qualidades mais importantes que há em nós. O pesquisar sobre a empresa é fundamental. Saber o setor ou os setores de atividade em que eles funcionam, os valores que defende e a sua relevância no mercado de trabalho. Preparar as respostas. Algumas perguntas vão ser básicas, como por exemplo, por que devemos contratá-lo? Como se imagina daqui a 5 anos? Qual é o seu maior defeito? E então é melhor já termos uma resposta idealizada para podermos responder de forma acertada a estas questões. Preparar também as nossas perguntas. Caso veja a necessidade, é melhor guardá-las para o fim. Primeiro deixemos então o entrevistador falar e dizer tudo aquilo que pensa. Quando nós tivermos a oportunidade, perguntaremos então e isto, então e aquilo, então e o outro. Imprima o currículo. Pode ser útil levarmos em papel connosco o currículo. Assim temos também a linha do tempo melhor ali definida, portanto, vamos vendo e vamos falando sobre o assunto ao entregar ao entrevistador, apesar de já termos entregado outro anteriormente para que ele nos pudesse ter escolhido. Como também levar cartas de apresentação, certificados, isso tudo dá valores às entrevistas. Cuidar da nossa imagem. A primeira impressão é bastante primeira impressão. Independentemente da área para a qual vai trabalhar, a apresentação e o cuidado com a imagem deve estar presente. Chegar antes da hora, porque a pontualidade é um requisito mas muito apreciado, para além de ser exigido no contexto de trabalho. Por isso chegar 10, 15 minutos antes. E como brilhar numa entrevista de emprego? Como brilhar e deixar o medo de lado, para além daquilo que eu já disse. Ser transparente e confiante. Não vale a pena inventarmos coisas apenas para impressionar. Ninguém gosta de contratar alguém que mentiu logo no primeiro contacto. Relacionar as nossas qualidades com a visão da empresa. Há certas empresas que querem pontualidade, trabalho em equipa. No entanto, se conheceres bem a entidade, saberás que há outras coisas que nem todo mundo sabe, que também seriam pontos a teu favor e que fariam com que nos encaixássemos no propósito daquela empresa. Mostrar realmente aquilo em que te diferencias. Cada vez mais as empresas dão mais valor a pessoas que falam mais de uma língua, que praticam desporto, que já tinham tido experiências de voluntariado. Estas são muitas das coisas que diferenciam a ti das outras pessoas que estão a concorrer à mesma vaga. E não tenhas medo dos pontos fracos, porque toda a gente tem pontos fracos. O segredo a abordar os pontos fracos é reconhecer a humildade, que existem sim esses problemas, mas que conseguimos superá-los. 5 qualidades para impressionar recrutadores segundo o Steve Jobs. Porque o Steve Jobs chegou à conclusão de que muitos dos profissionais que sabiam gerir, sabiam apenas isso, gerir. Foi a partir daí que começou a ver outras qualidades nos candidatos. Ou seja, ele esqueceu a experiência profissional como uma característica principal. E passou a integrar pessoas na sua equipa apaixonadas e entusiasmadas. A tecnologia e os produtos da empresa. Claro que as competências técnicas são importantes, mas também os componentes pessoais tornam-se cada vez mais importantes. Alguns exemplos desses soft skill. Confiança é uma das características principais. Trabalho em equipa porque é preciso existir confiança entre os colegas de trabalho. Se este pilar falha, o trabalho também falha. Autonomia. Porque para as empresas é importante que nós tenhamos autonomia para trabalhar e fazer projetos sem o constante envolvimento de um superior a verificar se nós estamos a realizar as nossas tarefas. Ou seja, alguém com iniciativa e consiga resolver problemas. Curiosidade. A iniciativa não quer dizer que não se façam perguntas, porque fazer perguntas é uma atitude proativa. É importante fazê-las na hora.
e garantir que está a fazer o seu trabalho na direção correta. Ninguém pode contratar um sabe-tudo, até porque não há sabe-tudo. Liderança. Esta é uma das características mais procuradas. Ser líder é muito mais do que dar ordens. A base de um bom líder é construir relações e relacionamentos com pessoas e a capacidade de motivar os outros. E a ética, porque procuram candidatos que sigam e cumpram as regras, que sigam princípios de honestidade, precisão e consistência. É uma característica também muito importante na construção de confiança. Agora vamos falar sobre 10 erros fatais numa entrevista de emprego. Errar é humano, isso é certo. Mas podem existir currículos excelentes, tanto em forma como em conteúdo, o que é um meio caminho andado. No entanto, a entrevista é o resto do caminho que falta percorrer. Mesmo os candidatos mais experientes podem falhar. 1. Chegar atrasado a uma entrevista de emprego. Por isso é melhor confirmar a morada e o local. Sair de casa mais cedo e chegar lá a tempo e horas. Chegar demasiado cedo também não é o ideal, mas 10 minutinhos vale a pena. 2. Ser arrogante com uma pessoa na recepção. Convém cumprimentar as pessoas que se cruzem no nosso caminho, porque faz parte das regras da boa educação. E podemos estar a ser observados, portanto vai causar boa impressão falarmos com a secretária, recepcionista, whatever. 3. Ter um aperto de mão terrível. Um aperto de mão pode ter tudo sobre uma pessoa. Nem muito brando, nem muito forte. 4. Estar vestido de forma demasiado casual. Nem sempre menos é mais. Por isso pense bem no que vai vestir numa entrevista de emprego. 5. Estar mal vestido. Vista-se de acordo com o cargo. Selecione o que vai usar na noite anterior, na manhã ou na tarde. Antes de ir com tempo. Mais ou menos formal, em função da empresa ou cargo. Não deixando de lado, é claro, o conforto, pois isso irá refletir-se na sua postura durante a entrevista. 6. Usar demasiada maquilhagem. A maquilhagem deve ser sóbria. Deixe de fora as suas maquilhagens artísticas. As combinações com várias sombras e brilhos. A não ser que seja para a maquilhadora profissional ou que seja relacionado com isso. 7. Apresentar maus hábitos de higiene. Tenha a certeza que está bem apresentado, sem nódoas na roupa, como bem lavado e cheiroso. Porém, não exagere nos perfumes, porque perfumes intensos também são invasivos e não ajudam muito. 8. Levar comida para uma entrevista. Coma antes ou depois da entrevista, porque corre o risco de sujar a roupa e as mãos, ou até ficar com alguma coisa nos dentes. 9. Interromper o entrevistador. É natural sentir ansiedade. Faça uma pausa de 2 ou 3 segundos até responder às perguntas, porque é normal. Também é normal que se tenham perguntas, mas não vamos atropelar o que a outra pessoa está a dizer, as informações que nos está a transmitir. Devemos fazê-las na hora certa e no momento certo. E por fim, 10. Estar sempre a verificar o telemóvel. É melhor manter o telefone longe durante uma entrevista de emprego, porque se estiver sempre a enviar mensagens ou com o telefone na mão, vai dar a entender que há coisas muito mais importantes do que conseguir um emprego. Agora passamos a como responder a perguntas difíceis. As perguntas difíceis têm como objetivo, no fundo, desafiar os candidatos a respondê-las, colocando-os fora da sua zona de conforto, que os obrigue a improvisar e a recorrer à sua rede de contactos, à sua capacidade de aprendizagem rápida, ou simplesmente ao saber estar. E a melhor forma de responder a estas perguntas é ser honesto e ponderado. A regra de ouro aqui é não dispersar. Por exemplo, estamos a falar dos nossos hobbies, vamos falar de 30 mil coisas ao mesmo tempo. E esquecemos-nos qual foi a pergunta inicial. As respostas devem sempre ser dadas de forma positiva e sempre com o foco presente no contexto de trabalho que nós pretendemos. Uma pergunta difícil seria: e se voltasse 10 anos atrás na sua vida, o que mudaria? O que ele quer saber é realmente se tivesse que começar algo novo. E em que valores se baseava a sua vida? Quais seriam as ambições para o futuro? Porém, a gente poderia dizer: estou muito feliz com a minha carreira até agora, em todas as coisas que consegui aprender e evoluir, nisto, por exemplo. Questões sobre a vida pessoal e familiar. Quando o tema tem a ver com a vida familiar, muitas das vezes corre-se o risco de ser excluído do processo de recrutamento e seleção, caso não queiramos responder. Então vamos agora falar sobre coisas que nunca devemos dizer numa entrevista de emprego. Desculpe o atraso, é que com esta frase acabou de garantir o último lugar nos candidatos. Porque o fator pontualidade, como eu já disse, é muito importante. Adoro os seus óculos! Não se esqueça do motivo por qual está naquela entrevista. Tenho uma viagem de férias planeada para breve. Sabe que esperar é uma virtude? Ainda não tem um contrato e já está a falar de férias? O meu antigo chefe era um incompetente. E o que é que isto implica? 1. Ninguém quer saber dos seus problemas e não está ali para fazer queixinhas. E 2. O entrevistador vai pensar: bom, se ela saiu do outro lado a falar mal, vai sair daqui a falar mal. Qual vai ser o meu ordenado? Lembre-se que antes de conseguir esse ordenado, você tem que se distanciar e classificar como diferente dos outros candidatos. Desculpe, preciso só de atender esta chamada. Nunca se deve interromper uma entrevista de emprego por um telemóvel, seja mensagem ou chamada. Preciso desesperadamente deste emprego. Este tipo de pressão normalmente funciona ao contrário. E agora vamos para uma parte mais interessante
que é perguntas ilegais que fazem em entrevistas de emprego. Os fatores de discriminação mais comuns são fatores como a idade, situação matrimonial, gravidez, licença de maternidade, a incapacidade, a raça, nacionalidade, origem étnica, religião, crença, sexo ou orientação sexual. Portanto, qualquer pergunta relacionada a este tema pode ser considerada discriminação e pode ser considerada ilegal. Por exemplo, teve algum acidente? Como fez essa cicatriz no braço? Planeia ter filhos no futuro próximo? Tem cadastro? Já teve problemas com a justiça? Qual é a sua religião? Fez parte de algum partido político? É casado? Tem dúvidas com algum particular ou entidade? Onde vive? Por que foi dispensado do serviço militar? Qual a sua orientação sexual? É fumador? É viciado em jogo? Com quem convive? Como são as relações com as pessoas que vivem consigo? Em que ano nasceu? Qual a nacionalidade dos seus pais? A casa onde vive é sua? Saiba que não há nenhum problema em recusar delicadamente não responder a nenhuma destas questões, porque qualquer uma destas questões é intrusiva e de foro pessoal. E como estas, podem surgir muitas mais. É apenas um apanhado daquelas que podem surgir mais facilmente. Vamos então agora passar a como ir bem numa entrevista por telefone. Às vezes as entrevistas ocorrem por telefone ou a empresa é de longe, ou primeiramente um contacto telefónico antes de fazer a primeira entrevista. A entrevista por telefone é uma necessidade ou uma oportunidade. Depois de ter enviado uma candidatura, o contacto pode surgir em qualquer momento e não raras vezes semanas ou meses depois. Muitas das vezes as empresas usam as chamadas telefónicas para uma pré-avaliação do candidato. E existem desafios de ser entrevistado por telefone, claro que sim. Uma delas é que é o primeiro contacto com o representante da empresa e é por via telefónica, ou seja, o primeiro contacto nem sequer sabe com quem está a falar. E assim não existe comunicação não verbal. Então ele vai saber se se encontra ansioso, relaxado, disponível para entregar o seu tempo à entrevista, ou com pressa, se está sozinho ou rodeado de pessoas, ou tranquilo e num momento de lazer. Também a intuação que se dá às frases e as muletas verbais, os ruídos. Assim, quando uma entrevista for por telefone, precisamos de arranjar um espaço isolado para falarmos calmamente. Se estiver num momento oportuno, é preferível dizer para ligar mais tarde, dizendo as horas X que deve ligar. E deve também lembrar-se de todas as entidades a qual mandou a sua candidatura. As vantagens de uma entrevista por telefone, primeiro que tudo, é claro, é poupar tempo. E também o deslocamento, e tornar o processo mais rápido. Então e o que é que devemos fazer para sair bem nessa entrevista? Encarar a entrevista por telefone da mesma forma de uma entrevista presencial, ou seja, prepare-se. Fazer uma lista de pontos fracos e pontos a favor, associações entre as duas qualificações e competências. E a descrição do trabalho para que possa dizer que é um forte candidato. Reveja o seu currículo e mantenha-o consigo enquanto dá a entrevista. Apontar o nome do entrevistador para que possa tratar pelo nome durante a entrevista. Por exemplo, desculpe, senhor não sei o quê, quando falou nisto, o que é que queria dizer? A conversa será possivelmente curta, portanto não vamos ter muito tempo para detalhar funções. É melhor ter tudo muito bem arrumado e o nosso trajeto profissional também bem detalhado. E destacar quais os pontos-chave a nosso favor. Independentemente de como tiver a correr a entrevista, ser honesto e manter sempre uma atitude positiva. Perguntas frequentes. O que é que procura com este trabalho? Por que razão está à procura de um novo desafio nesta etapa da sua vida? Quais são as suas expectativas salariais? O que idealiza em termos de cultura e benefícios? Se conseguir o trabalho, quando está apto para começar? Qual a sua disponibilidade para uma entrevista presencial nos próximos dias? Se o local for distante da sua cidade, está disposto a mudar-se? Coloque as suas questões até sentir que não há mais nenhuma dúvida que ficou por esclarecer. Atendendo ao facto de nunca sabermos quando o recrutador pode ligar, temos que atender sempre o telefone de forma profissional. Essencialmente se nós não conhecermos esse número. E caso, após isto tudo, todas as informações, a entrevista, tudo aquilo que eu disse, a entrevista tenha corrido mal. Ter uma má entrevista pode acontecer a qualquer um. E isto acontece quando? Quando o recrutador não parece muito interessado em fazer questões, quando arruinamos a entrevista mesmo antes de nos sentarmos, como por exemplo chegar atrasado, quando o entrevistador acelera a entrevista e acaba brutalmente, quando disse aquilo que não devia. Como por exemplo, não conheço esta empresa, os meus empregadores anteriores eram terríveis, então o que é que devemos de fazer? Tenha acontecido um mínimo de negativo e estamos interessados naquele emprego. Podemos enviar uma nota de agradecimento, com esta atitude mostrar então o respeito pelo tempo dispensado, refletir sobre a entrevista e perceber quais erros é que aconteceram e o que é que correu mal, para que numa próxima vez isso não aconteça, e por fim solicitar o feedback dos entrevistadores. Se recebermos ou não, podemos dizer: ok, obrigada pelo tempo que dispensou comigo e gostaria de saber por que não, ou
o que é que falta no meu currículo, o que é que falta nos meus soft skills. E caso a entrevista de emprego tenha corrido mal, o que é que fazemos? Seguimos em frente e partimos para outra. Aprendemos com os erros e não voltamos a fazer o mesmo. Eu espero que este vídeo vos tenha sido muito útil, que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like, comentários aqui em baixo e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!